cumprimento a todos os nossos amigos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença e este é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está aí acostumado com nossos vídeos, não esqueça de dar aquele like. E para quem está chegando agora, eu espero que você venha se inscrever no nosso canal e, consequentemente, ativar o sininho, pois ativando o sininho você será notificado toda semana dos nossos vídeos. Então, desde já, eu agradeço a cada um de vocês e seja muito bem-vindo. Vamos então à videoaula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos, aonde chegar esse vídeo, que nesse exato momento em que nós iremos começar a gravar. Quero nesse momento desejar a vocês um bom domingo. Que Deus agracie você e sua família e tudo que você tem. Hoje o texto sagrado ele é um pouco complexo, porque vai falar da língua. Quero ler convosco Tiago, capítulo 3, e versículo 5 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosta um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa, foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Recomendação do nosso irmão apóstolo Tiago. Ele, quando disse, com certeza, o Espírito de Deus havia revelado coisas profundas a respeito da língua. Eu gostaria de trazer aqui, porque esse vídeo nós vamos gravar em duas etapas. A primeira etapa, tirando o veneno da língua. A segunda etapa é cuidado com a ABC da língua maldita. Tá bom? Mas nesse texto sagrado de Tiago, capítulo 3, versos 5 a 10, queremos trazer à tona alguns itens que vai falar sobre a nossa língua. Aqui em Tiago diz que a língua é, primeiro, leme, falando de poder de direção. Se você souber, a sua língua vai te direcionar, ou à direita ou à esquerda, ou o autor e consumador da nossa fé.
Isso está no versículo 4. E no mesmo versículo 4, vai dizer que a língua é uma fagulha que incendeia todo bosque. Se você não tomar cuidado, uma palavra sua, você queima meio mundo. Você não está vendo aí, na mídia aí, alguém fala alguma coisa de um, fala de outro, aí sai até a nível mundial. Fagulha. Falando de poder de destruição. Que está falando a respeito da fagulha. No versículo de número 8, a língua é veneno. Ela está falando de poder de contaminação. Ela é veneno. Ela envenena o círculo de tudo quanto há. Ela envenena uma amizade, ela envenena um monte de coisa. Se você não souber usar a língua. Lá em Jó, no capítulo 5, versículo 21, a língua é chicote. Falando de poder de torturar. Ah, você está no meu caderno. Quando a gente encontrar, ó, chicote. Ainda no Salmo 45, versículo 1, a língua, ela é uma pena. Falando sobre o poder de marcar. Exemplo. Dia 7 de junho de 2020, você disse isso para mim. Nós vamos acertar lá na frente. Anotar no caderno, para quando chegar uma época certa, você promover a sua vingança. Marcar. Ela é uma pena. Ainda no Salmo 52, versículo 2, a língua é uma navalha. Falando de poder de destruir frente a frente, pertinho, não precisa de distância. Tá com o dedo no nariz e afronta, faz um monte de coisa com seu semelhante. Navalha, ela mata a curta distância. Ainda no Salmo 57, versículo 4, a língua é uma espada, falando do grande poder de guerra. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Tal época fez isso, você não está vendo aí os hackers aí? É a espada, eles hackeiam tudo e solta fazendo guerra. Guerra, você vê a morte acontecendo, mata um, mata outro, por causa dessa língua, que é uma espada. Jeremias capítulo 9, versículo 8, fala que a língua é uma flecha, falando do poder de matar a grande distância, porque quando você vai lançar uma flecha, você põe ela no arco e manda ela vai acertar lá na frente. Telefone, fulano, você não vale nada, é o correio, telegrama, enfim, todos os meios de comunicação a longa distância. É uma flecha. Você mata o seu irmão do outro lado, você mata um amigo, você mata de tudo. Então nós precisamos de ter muito cuidado. Mas a Bíblia vai dizer 7 tipos de língua. Primeiro, Salmo 120, versículo 2. Língua enganadora. Tem gente que tem aquela lábia, né? Aquela facilidade de enganar o seu semelhante. Ainda Provérbio 10, 31. Uma língua perversa. Uma língua que só pensa em coisas ruins. Só fala coisas ruins. Nunca pensa em coisa boa. Salmo 5, versículo 9. Língua lisonjeira. Que fica tirando escárnio. Fica abusando. E assim vai. Ainda Provérbio 17, versículo 4. Língua maligna.
tudo que vai para lá só sai coisa ruim, não sai coisa boa. Ainda no Salmo, versículo 3 do capítulo 12, língua soberba. Tem gente que tem tanta soberba que a boca não consegue ficar sem mencionar, né? Ainda no provérbio 25, versículo 15, língua branda, aquela língua calma, aquela língua, né, que até que ela consegue falar, tu já tomou um café. Ainda provérbio 15, versículo 4, língua saudável. No meio de 5 línguas ruins, ainda tem 2, que é a branda e a saudável. Uma pessoa de língua saudável dá gosto. É assim que Maria fazia. A língua de Jesus era tão saudável, tão doce, tão amorosa, que ela repousava nos pés. O João repousava nos seios de Jesus, né? No peito. E assim por diante. Como que nós devemos usar a língua, pastor? Primeiro, falando a verdade. Provérbio 22, 12. Falai a verdade, cada um com seu companheiro. A Bíblia também continua afirmando. Desculpe. Que jeito eu devo usar minha língua? Falando a palavra de Deus. Tanta coisa boa para falar a respeito de Deus, não sobra nem para falar do diabo de mais nada. Está lá em Mateus capítulo 10, verso 19. Falando no tempo certo, Eclesiastes 3, 7. Falar na hora certa, na hora acertada, e não na hora errada. Falando justamente, provérbio 10, versículo 20. Nós temos que ser justo na nossa fala, ser puro na nossa fala. Ainda lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 2, item 7, falando pouco. Tem gente que fala demais. A gente fala muito, parece disco agarrado, parece que não toda a vida. É melhor falar pouco do que falar coisa demais. Provérbio 30, versículo 32, falar prudentemente. Como é bom uma pessoa prudente, né? Uma pessoa prudente, ela menciona na hora exata, no momento exato, na hora certa, e com muito zelo e cuidado, não sobra espaço para dúvida. E nós precisamos de aprender isso, porque o nosso mal, essa língua, é só Deus na causa. Para poder encerrar, Mateus 13, verso 53, falando como ensinando a palavra, ensinando coisa boa, ensinando a obedecer, ensinando o caminho do céu, ensinando a fugir do mal, ensinando tudo que não presta, a pessoa desviar daquilo ali. Ao contrário, muita gente, não tem problema, não tem importância, não faz mal, e começa a ensinar tudo errado. Só para nós aqui acrescentar, para encerrar o vídeo. Há pouco tempo, não falando o nome por questão de ética, um certo cidadão aqui perto da minha casa estava ensaiando para poder pregar. E naquele ensaio de pregar, ele disse: Jesus, me revela. Está me dizendo que o esquife é o dedo de Jesus. Tem gente que não sabe nem o que fala. Aonde é que esquife foi dedo de Jesus? Então é ensinar a verdade. É ensinar o caminho certo. Tem pessoas que têm medo de falar a verdade. Seja profeta valoroso, seja fiel nas tuas palavras. Usa a tua língua para o bem-estar do reino do céu e também do teu irmão. Pense nisso. Deus te abençoe. A paz do Senhor.